pensei num primeiro bate-papo aqui para que vocês nos ouçam um comentário, assim, né, Uhum, sobre a uhum, arquitetura moderna de Curitiba. E aí os meus assistentes que estão aqui, que eu já vi, uhum, eles vão apresentar, afinal estamos aqui num grupo de alunos, então uhum. conversa de aluno para aluno. Nós vamos apresentar uma obra mais ou menos de cada período Tá bom, para ilustrar aquilo que a gente falou, tudo bem? tá bom, tá ótimo. Então, só queria agradecer de coração, né, vocês se disponibilizarem para estar aqui compartilhando a produção de vocês. A gente se compromete que no final do nosso semestre a gente mostra para vocês o resultado, né, dos nossos desenhos. E eu queria agradecer realmente pela troca, que eu acho que, como eu disse, esse compartilhamento de informações de pesquisa é o que faz a gente continuar, né, e fazer valer a pena as nossas pesquisas, né, porque também, como você disse, guardar numa gaveta e ela não ir para frente, né, acho que não dá motivo para a gente pesquisar. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, como já começamos, aí vocês podem continuar, e aí eu vou olhando o chat, quem tiver pergunta pode fazendo, daí no final a gente organiza para conversar e aí eu também vou fazer as minhas perguntas, tá bom? Um prazer, Carol. Bom, gente, então eu sou a Gisele, né? Eu sou uma professora que gosta de estudar. E então a gente aprende um pouco da arquitetura muito mais investigando, indo atrás das informações, às vezes, do que nos próprios livros, que às vezes nem estão construídos, né? E o que eu vim falar hoje para vocês é o pouco que eu sei sobre o modernismo. Eu acho que falar de modernismo assim, do nada, eu não conseguiria. Então, rapidamente, eu preciso contar para vocês que esse tema não nasce no Brasil, né? A arquitetura moderna vem da Europa. Na virada do século, ela era um problema que calhava com muitas questões que envolviam o mundo, mas principalmente a questão da falta de habitação. Então, a arquitetura moderna lança-se, né, na arquitetura mundial como uma causa. Precisávamos construir habitação para as pessoas de maneira rápida, eficiente, barata e com qualidades arquitetônicas. E com isso, a arquitetura tem um probleminha muito interessante para se abraçar, e são criadas escolas de arquitetura que vão se movimentando na Europa e nos chegam também rapidamente. Mas no Brasil, nós não tivemos as guerras e vivíamos momentos socioeconômicos muito diferentes da Europa. Aqui, a arquitetura segue as movimentações artísticas e vocês sabem muito bem, vocês lembram da Semana de Arte Moderna. Então, lá na semana de 22 já se planta uma sementinha, já se sabia dessa intenção de deixarmos um passado para trás e sermos modernos, tá certo? Mas muitas artes se desenvolvem, a literatura, todas aquelas figuras que vocês conheceram. E em 1936, a arquitetura dá um salto mundial. Anotem aí, depois pesquisem. Foi a construção do edifício Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, onde esse prédio ele nos coloca no patamar de um país que produzia uma arquitetura moderna de qualidade. Para essa edificação foi feito um concurso, era a era do Getúlio Vargas, e quem é que vai participar desse edifício? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, muitos nomes da arquitetura, uma grande equipe, e a consultoria que vem é do Le Corbusier. Eles convencem o ministro Capanema, que era o ministro da Cultura e da Educação maravilhoso que a gente teve, e ele convida para assessorar essa equipe e colocar o Brasil com esse fundamento da arquitetura modernista. Saímos em revistas, fizemos o maior sucesso do mundo. Fizemos tanto sucesso que a gente gosta até hoje desse sucesso, e eu vou lhes dizer que a arquitetura moderna pode ter nascido lá na Europa, mas ela é a tampa da nossa panela. Nós gostamos muito, nossa característica, nossa arquitetura nos caracteriza para o mundo é a arquitetura moderna. Todo mundo que sabe do Brasil, se você for para o exterior,
o que eles querem saber? Do Oscar Niemeyer, não é mesmo? E aí isso foi se desenvolvendo e nós temos esse grande marco na arquitetura, 1936, Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Vocês vão ver que beleza que é esse edifício. E ela se fundamenta nos critérios intelectuais daquela época em resgatar aquele patrimônio que fora eleito por esse grupo de modernistas para ser levados para o futuro. Então vejam que interessante que nesse momento cria-se o IFAM, que na época chamava SFAM, com S, Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional, porque era necessário, como Le Corbusier dizia, né, para você avançar para o futuro, você precisa reconhecer o seu passado. Então são eleitos aqueles elementos da arquitetura brasileira que nos caracterizariam para sempre como uma arquitetura moderna brasileira. Dito isto, isso vai se desenrolar para o mundo, para o Brasil, mas se calcifica para sempre quando as escolas de arquitetura empenham-se na função de difundir e de ensinar essa arquitetura moderna. Então, nós somos filhos dessa arquitetura porque ela nasce, vai se desenvolvendo, cria essa Escola de Arquitetura de São Paulo e essa arquitetura vai se esparramar pelo Brasil inteiro e chega em Curitiba com a criação do curso de arquitetura da Universidade Federal em 1960. A partir de 1960, nós temos no Paraná uma escola de arquitetura. E esses arquitetos produziam o quê? Arquitetura moderna. No entanto, tivemos uma exceção incrível, né? Então, não é que as coisas vêm caminhando como a gente conta uma história. Às vezes a história faz umas curvas, uns percalços, uns acidentes, e a gente sabe que em Curitiba temos um exemplar anterior ao edifício Gustavo Capanema, que é a casa do Frederico Kirchgassner. É uma casa que vocês já devem conhecer, né? Eu acho que esse nome deveria ser um trote para o estudante de arquitetura de Curitiba, como é o nome do autor da casa moderna mais antiga, quiçá, do Brasil, Frederico Kirchgassner. Ele, na contramão de tudo isso, quietinho aqui em Curitiba, descendente de alemães, vai estudar arquitetura na Alemanha. Ele faz um outro caminho. E ele transporta aquele modernismo que já tinha começado nos entreguerras da Alemanha, ele faz um curso por correspondência em Berlim. E ele se forma conectado com a Alemanha. E ele produz em Curitiba uma arquitetura que vinha com essas raízes europeias, misturada com a sua vivência, dentro das suas possibilidades construtivas, e faz para si e para sua esposa uma casa que, pasme, por volta de 1930, ou seja, para os conhecedores da arquitetura, ou também vale-se uma pesquisa, ela é contemporânea à Ville Savoie do Le Corbusier. Veja que interessante, né? Nós temos um exemplar tão antigo quanto a Vila Savoie. Dito isso, essa casa é construída fora do seu tempo, né? Então, imagine uma casa super esquisita, feita de concreto, um caixote estranho, no meio de uma paisagem de Curitiba, onde passava carroça na rua, as casinhas de madeira ali por perto, o centro da cidade ainda se mesclando com esse ecletismo que vocês conhecem hoje, mas a gente ainda deveria ter algumas construções do período colonial. Então, nós éramos praticamente uma vila, uma cidade muito pequenininha e a gente tinha uma casa super moderna. Eu imagino o que diziam daquela gente, né? Que eles deviam ser uns ETs, né? Que eles passavam ali e perguntavam, vai morar gente aí? O que é isso? É uma igreja? Causou espanto. E o Kirchgassner faz, então, aqui em Curitiba, 3 obras. A sua casa, a residência do arquiteto, uma casa para o seu irmão,
para o Bernardo Kirchgassner, que é outra casinha que fica na Rua Visconde de Nácar, restaurada, uma belezinha, visitável. Carol, você pode um dia, não sei se você já esteve lá, nós podemos passar aí o contato. Eu morro de vontade, Gisele. Então, pode falar comigo que eles são muito simpaticíssimos, os donos da casa, e acolhem os alunos e fazem bolo. O mestre lá, o Paulo Mestre. eu entrei lá, já fui lá. Já Sim, bati sim. na porta lá. Podem chegar. E aí, ele tem mais uma obra, que é um edifíciozinho na Rua Portugal, quase do ladinho da casa dele, porque ele era arquiteto, se formou em Berlim, por correspondência, foi lá pegar o seu diploma. O que tinha acontecido? A escola havia sido bombardeada pela guerra. Foi uma história muito triste. Mas sim, ele era arquiteto, ele sabia os segredinhos da arquitetura moderna. Porque para um sujeito saber produzir uma arquitetura moderna, não adianta ele querer parecer moderno. Ele precisa dominar uma técnica. Então, não se fala em arquitetura moderna sem o domínio do concreto armado. Aí vocês vão resgatar e vão lembrar das aulas de vocês dos 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier. Então, não adianta fazer um caixote se ele é coberto com telhas cerâmicas, com estrutura de madeira. Isso é modernismo? Não adianta disfarçar. O modernismo tem que ter laje, terraço, jardim, janelas em fita, fachada livre, planta livre. Ele tem que ter a liberdade estrutural que somente o domínio da técnica se torna eficaz. Depois disso, a cidade vai crescendo em volta daquela casa esquisita, e vem outros momentos, aí o concreto já começa a se desenvolver pouco a pouco no Brasil. Detalhe, o concreto, o cimento da casa do Kirchgassner veio da Rússia ou da Polônia, ele era importado, a gente nem tinha aqui. Então, olha que complexo para ele fazer aquela casa. E vão se desenvolvendo. Nos anos 40, nós temos o projeto do Alfredo Agache, que propõe um novo desenho para Curitiba, a construção do centro cívico, começam os primeiros edifícios, os arranha-céus em concreto armado. E nos anos 1950, realmente a gente chega na cidade moderna tão desejada. 1953 é uma data muito importante para a arquitetura moderna de Curitiba. Por quê? Comemorava-se o centenário da emancipação do estado do Paraná de São Paulo. Antes a gente era a província de São Paulo, então 1953 foi o centenário disso. E com isso, os dirigentes políticos, governadores e prefeitos queriam fazer muitas obras em Curitiba para comemorar, para tirar aquela nossa cara de cidadezinha do interior e transformar-se numa grande metrópole. Então, explodem arquiteturas modernas em Curitiba. Vocês devem conhecer todas elas que eu estou falando. Daí aparece biblioteca, Teatro Guaíra, Centro Cívico, Palácio do Governo, Palácio da Justiça, Palácio não sei do quem, casa de rico, casa de todo mundo. Então, a gente começa a tomar esse ar do moderno. A gente chegava junto do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não tinha mais graça ter casinha de madeira pelo centro da cidade, nós éramos os modernos. O nome importante dessa época foi o Vila Nova Artigas, que já estava caminhando a arquitetura, a Escola de Arquitetura de São Paulo, e produz algumas edificações em Curitiba, que incentiva uma produção arquitetônica. As pessoas seguiam Artigas, ele tinha colegas, ele vinha para cá, ele dava umas palestras, umas conferências. E daí vem essa nova fase, quando se cria o curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná, e nós convidamos professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de tudo quanto é canto, que nos forma, que até hoje são professores. Não sei se vocês têm algum desses na Unicuritiba, mas a PUC ainda tem o João Ramalho, nós temos o Leonardo Oba, acho que está ainda na UP, não sei, eles estão todos por aí, a maioria. São esses velhinhos que produziram com força muita arquitetura da boa, à luz do modernismo, utilizando com maestria o concreto como técnica, certo? Foi esse domínio que lhes conferiu toda essa fama que a arquitetura moderna nos deu mundialmente.
né? E Curitiba nunca ficou para trás. A gente é muito bem visto na arquitetura brasileira por essa época, por esses grandes nomes da arquitetura. Mesmo porque eles saíram daqui, ganharam concursos maravilhosos. Todas as vezes que a gente vê nos noticiários políticos o edifício da Petrobras, eu nem fico triste, eu penso, Roberto Gandolfi, fico imaginando aqueles desenhos, né, deles fazendo, ganhando concurso. Foi uma época de glórias. E aí a gente vai se desenvolvendo, anos 60 a gente já começou a se mexer, nos 70 a gente já estava arrasando, e eu acho que nós não paramos nunca mais de ser modernos. Tivemos uma fase aí de um pós-moderno, que a gente tem coisas interessantes também, e a gente, de repente, o modernismo fica meio esquecidinho, as casas, as edificações modernistas vão caindo meio em desuso, até que o Paulo Mendes da Rocha ganha o prêmio Pritzker. E de repente alguém fala, opa, mas ele não é um modernista? Lá daqueles formados na Mackenzie em 1954? Opa, então acho que a gente não estava errado. E volta-se uma onda. Então vocês vão ver assim, grandes obras contemporâneas que ainda vão se parecer com aquelas dos anos 70, dos anos 80 que nos confundem. Porque esse modernismo parece que ele pula no tempo, assim, né? Às vezes a gente vê uma casa de concreto e fala, nossa, isso é contemporâneo? Não, né? Tem uma casa incrível do Vila Nova Artigas, que tem no nosso grupo, que o Guilherme vai apresentar para vocês, que é de 1978. Vocês vão ver que lindo que é, tá? Então, o modernismo basicamente é esse, ele nasce no Brasil com toda essa glória de sermos modernos, né? Estávamos numa fase contrária da Europa, coitadinha, que estava lá sofrendo com a reconstrução dos pós-guerra, e nós aqui, ó, anos dourados, bossa nova, somos modernos e elegantes, temos Oscar Niemeyer, fizemos muita coisa. E aí não podemos esquecer que nós temos a maior obra do mundo, patrimônio da Unesco, que é uma cidade inteira moderna, né? Então, isso nos orgulha muito, que é Brasília, né? Não preciso nem contar para vocês. Então, Carol, acho que agora eu vou pedir para os garotos que me acompanham, tem alguém que vai mostrar a casa do Kirchgärtner, eu não sei se você, Gui, ou alguém pode abrir para o pessoal dar uma olhadinha, por gentileza? Compartilhar a tela do eu acho que eles podem compartilhar, tá liberado. Uhum. Então, alguém deve estar com a casa do Kirsch para vocês que não conhecem. Eu chamo ele de Kirsch, já sou íntima. Já é íntima. Eu inventei, todo mundo fala casa do Kirsch. Tá bloqueado para compartilhar a tela. Deixa eu ver, é o Guilherme que quer compartilhar? Deixa eu achar você aqui que eu já te... Pronto. Veja lá que acho que agora você consegue. Olha o Kirsch aí, gente. Isso é uma maquete. Tenho vontade de conhecer também, Gisele. Se o dia você puder entrar lá e eu puder ir junto. Não, o problema é que essa casa, eu já entrei algumas vezes porque eu tive que fazer o levantamento dela, mas é complexa porque não mora ninguém. Tem uma pessoa que cuida. Sim. Então, assim, eles não permitem difícil. visitação. Mas, Carol, também, lógico que não é a mesma coisa, mas eu sei que tem um vídeo dela, fizeram uma vez uma exposição, mas não é a mesma coisa, não adianta. A gente quer entrar. Foi um amor à primeira vista, foi o meu primeiro trabalho da faculdade, quando eu entrei, foi analisar essa casa. É mesmo? Então você pode ficar à vontade aí, dar uma contada. O Kay tinha, né? Eu fui aluna do Kay, ele tinha a maquete dela na sala dele, e daí tinha um monte de material. Você vai me deixar eu olhar só isso aqui. Então, assim, eu copiei os desenhos à mão, assim, na época, porque não... Olha! Não, mas vamos tentar, eu acho que é possível. Vamos ver se o filho do Kirchgärtner, o Arvid Kirchgärtner, às vezes permite alguma visitação. Vamos tentar. Enfim, é uma casa que vocês estão reparando que tem um terraço ali em cima, emoldurado, né? Por uns pórticos, porque esse terraço sai do estúdio do arquiteto, ele é muito fofinho. Essa casa tem... Você entrando nela, vai ali na planta, Gui.
Você entra na casa por um vestíbulo. Não, não é aí. Desculpa. Cadê o térreo dessa casa? Você entra por um vestíbulo e acessa o quarto. Eu acho que a primeira imagem é que ela é uma portinha do lado. Volta lá. Quantas plantas? Ela tem muitas plantas. Opa, eu acho que chegamos. Sim, você pode acessar a casa e você percorre e você vai descobrir que ela foi desenhada para ter um único quarto. Olha que louco, eles fizeram uma casa para um casal e ela é grande, ela passa acho que de uns 300 metros quadrados e tem um único quarto. Então, eles eram muito modernos, eles não pensavam em ter uma prole, né, muitos filhinhos, como era comum na época aqui, ó. Acho que aqui está o projeto do quarto. O quarto já tinha banheiro com banheira. Então, se vocês forem pesquisar casas dessa época, vocês vão cair duras. As casas não tinham nem banheiro. Tem de girar uma banheira, com uma janela enorme que o cara enxergava Curitiba inteira. E aí, desse quarto, ele sobe uma escada redondinha aqui, sobe para o seu estúdio, que sai lá em cima, e daí já dá nesse terraço fofinho. E ela vai se desenvolvendo em muitos níveis. Está vendo como ela parece um predinho, né? Ela tem um subsolo, um térreo, um segundo pavimento e ainda um terceiro lá em cima que é do estúdio. Ela tem um terreno pequeno e muito íngreme e ela vai ficar num ponto muito alto da cidade de Curitiba. Então, aqui no lado esquerdo, onde tem esses pórticos, eles avistavam e molduravam a Serra do Mar. É incrível, essa casa é uma belezinha. Aqui na elevação dá para perceber que é agradável esse terraço. Agora, infelizmente, no nosso desenho está muito simpático, porque nós não desenhamos um prédio que alguém colou logo na face. Na lateral, e que ele né? perde, ele ficou muito aborrecido quando fizeram isso, né? E ele perde essa soltura do terreno que ele havia proposto para sua casa. E ela tem detalhes construtivos incríveis, como, por exemplo, paredes duplas. Isso permite com que a esquadria, quando você abre, ela tem um sistema de abertura, assim, que some na esquadria, Carol. Fica só o vão, assim. É genial. Ai, que linda. Então, ele desenvolvia os sistemas, ele desenhou todos os móveis, cada cantinho, cada buraquinho é pensado. Uma das coisas mais incríveis, Gui, não sei se a gente tem alguma imagem, eu não sei como é que nós vamos mostrar, é a cozinha da casa. Ela tem uma cozinha bem pequenininha que conecta-se com uma cozinha famosíssima do modernismo, que é a maravilhosa cozinha de Frankfurt. Não sei se vocês já ouviram falar, uma cozinha muito pequenininha, mas muito otimizada, com as suas gavetinhas no seu lugar. Então, aquela ideia, olha aqui uma foto antiga da casa, onde tinha a abertura da porta, parecia uma cruz. Então, as pessoas passavam e perguntavam, isso é uma igreja? O que é esse negócio? Né? Foram taxados de tudo quanto é coisa, né? Se pudessem, acho que tinham pichado a casa, porque isso assustou toda uma comunidade. Bom, eu quero dizer para vocês que essa casa está na minha tese de doutorado, então se alguém quiser investigar mais a fundo, assim, vocês podem fuçar ali, vai ter fotos, porque esses arquivos às vezes são muito pesados, esses desenhos todos para a gente mostrar. Está no nosso arquivo, em produção, dá uma olhada ali, tem uma tese inteira, tem um catálogo que o professor Minhoato fez uma exposição do Kirchgäser no Museu Oscar Niemeyer, e também vamos ter aí muitos detalhes e falas sobre essa casa e sobre a conduta do Kirchgäser como um arquiteto solitário, assim, né? Perdido numa época à frente do seu tempo. Acho que é isso, acho que é complicado a gente decifrar tanto assim nessa telinha, né? Aí, ó, aí tá a minha tese, o Gui acabou baixando ela. Meu Deus, Gui, tá lá no final. Eu vou cansar vocês de olhar essas 200 mil páginas aqui. Mais para frente. Opa, olha ela aí hoje com esses cactos. Isso era um exemplo do paisagismo moderno. Por quê?
Cedrinhos e florzinhas não era uma coisa tão brasileira, apesar de tão comum aqui no sul. O paisagismo eleito foram os mandacarus, aqueles desenhos de Tarsila do Amaral. Então, todos esses signos, esses símbolos encontram significado. A arquitetura modernista não pode ser tola. Ela tem que ter todo o invólucro com o seu tempo, com os significados, todos os detalhes têm alguma função. Olha que bonitinho o casalzinho namorando ali no terraço. Não é lindo? Hilda Kirchgassner era a esposa dele. E tem histórias mil dos filhos que contam que daí eles nasceram, 2 filhos, eles não tinham quarto, onde é que eles dormiam? Eles tiveram que se acomodar, se empilhar lá na sala, embaixo do estúdio do pai, embaixo da mesa, não sei aonde. Tem histórias ótimas. Então, aqui tem, olha o detalhe da esquadria, aqui no lado esquerdo, se você puder ver, né, é uma guilhotina, mas que ela some, né? Você consegue ter uma abertura de 100% da obra. Do ladinho também a gente vê uma janelinha em canto. O que significa? Não precisávamos de pilar, então era um jeito do arquiteto falar, olha só, não preciso, estou livre, planta livre, põe a janela onde eu quiser, não sou escravo da estrutura. Ok? Eu acho que vamos passar para uma outra obra, Gui. E aí tem os detalhes, a gente ofereceu, e eu faço um comparativo muito malvado ali com a casa do Gregório Warszawski, que eu digo para vocês que a casa dele parece moderna, parece, mas não é. Né? Não sou A eu que planta digo. é muito, não é tão avançada igual a do Kirchgassner mesmo, né? E também, Carol, não é tem tanto isso. Ela não tem laje. Olha, isso já deixou Gregório Warszawski, outro nome difícil de falar, lá no chinelo. Então, eu empunho a bandeira de que nós temos aqui, sim, acho que um dos primeiros modernistas. Eu e o Kei Maguire acreditamos que essa é a casa moderna brasileira, de primeira mão. E o legal, né, ele ter feito o curso à distância, né? Hoje a gente está nessa realidade tão complicada, né? É mesmo, né? Eu fico pensando como ele fez arquitetura e belas artes, né? Por correspondência, por carta. Mandava Mas isso os era trabalhos super por comum carta. antigamente. Eles mandavam certinho os catálogos, ele pegava, vinha pelo navio, depois ele foi para lá, depois ele vai para lá e a filha do reitor da universidade, a prima dele, ele casa com ela, é essa aqui, que está em Curitiba, a Hilda. Tem histórias muito boas. Mas nós vamos agora passar por uma outra obra que nós combinamos aqui no nosso grupo para contar para vocês que essa casa é aquela fora do seu tempo, incrivelmente importante. E a gente tem outras aqui para vocês fuçarem à vontade, mas alguém vai falar agora de qual casa, Thiago? É da Biblioteca Pública. Biblioteca. Vamos lá. Romeu Paulo da Costa, um outro autor. Sim. Vou começar primeiro falando um pouquinho do Romeu Paulo da Costa. Ele se formou engenheiro em 1948, então na época ainda não existia o curso de arquitetura aqui no Paraná, como a professora Gisele falou, que só surgiu lá nos anos 60. Inclusive, o Romeu, ele foi secretário da comissão para a criação do curso, e ele também chegou a dar aula lá de técnicas construtivas. Na época, o presidente era o Rubens Meister, que inclusive era muito amigo do Romeu, eles eram muito próximos. E o Romeu, ele está presente assim, em vários desses momentos que a Gisele falou da arquitetura moderna surgindo em Curitiba. Então, ele tem, por exemplo, o edifício Marumbi, que fica ali na Santos Andrade, que é um daqueles primeiros edifícios no final dos anos 40, que é na tentativa de começar a verticalizar Curitiba. Ele tem a principal obra dele, que é a Biblioteca Pública, que é dessa época do centenário de emancipação, de construção do centro cívico, de consolidação do modernismo em Curitiba. E ele também tem um papel muito importante nas escolas do Paraná, porque ele foi secretário da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Então, ele projetou diversas escolas pelo Paraná, em Londrina, em Ponta Grossa, em Apucarana, e cuja principal dessas fica aqui em Curitiba, que é o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que fica ali na Silva Jardim.
que já foi feito ali nos anos 60, que é o principal projeto escolar que ele realizou. Bom, falando agora um pouco mais sobre a biblioteca. A biblioteca, ela nasce como instituição em 1887 e ela passou por diversos lugares antes da sede atual. Então, ela já ficou no Liceu de Curitiba, que depois acabou se tornando colégio estadual. Ela já ficou no Museu Paranaense. E aí, em 1937, ela é municipalizada. E aí se tem a primeira intenção de construir uma nova sede para ela. E aí sai um concurso para uma construção ali na Santos Andrade, que o Romeu ganha, e só que o projeto ele acabou não sendo construído. Mas assim, ele acabou sendo muito bem visto pelo projeto que ele realizou. Então, quando no final dos anos 40, quando eles vão de fato construir uma nova sede, porque ela voltou para o estado do Paraná, eles convidam o Romeu para fazer o projeto. Bom, e aí eles escolhem a sede atual, que fica ali na Cândido Lopes, fazendo esquina com a Dr. Muricy e com a Ébano Pereira, que é onde antes ficava o corpo de bombeiros. E aí, antes de começar o projeto, o Romeu ele viajou para o Rio de Janeiro para ele poder pesquisar mais sobre o programa, para ele definir um programa melhor. Então, ele falou com vários bibliotecários importantes para consolidar esse programa. Bom, aí ele volta para Curitiba, começa a fazer o projeto. O primeiro estudo que ele realizou, ele tinha alguns elementos diferentes. Ele era muito mais horizontalizado, os pavamentos dele eram menores, e ele ocupava, o bloco principal, ele ocupava o lote na totalidade. Então, ele ocupava da Dr. Muricy até a Ébano Pereira. Aí, em algumas reuniões com o governador, com a mulher dele e com Elato Silva, que era o engenheiro responsável pelas obras do centenário de emancipação do Paraná. Um elemento que eu esqueci de falar é que a biblioteca ela foi pensada como o conjunto do centenário de emancipação política do Paraná. Então ela faz parte ali da construção do centro cívico e daquelas obras foram pensadas na época pelo governador Munhoz da Rocha. Bom, a execução da obra, daí depois dessas reuniões, perdão, voltei, eles mudaram alguns elementos do projeto. Um deles foi de não construir o bloco principal na totalidade do terreno, então ele é um pouco recuado, como vocês podem ver nessa elevação melhor. E aí ele foi aumentado também o pé direito dos pavimentos, então ele perdeu um pouco aquele aspecto horizontal e ele ganhou mais esse aspecto de monumentalidade. E também foram criados esses dois anexos, que é para ele continuar ocupando todo o lote, que no lado esquerdo é a biblioteca infantil e no lado direito é uma sala de exposições. Esse desenho é teu, Thiago? Foi eu que fiz. Olha aí, gente, desenhadores. Que arraso, ficou lindo. Sim. Tá, então agora voltando. As ruas, a Dr. Muricy e a Ébano, elas têm um desnível, como dá pra gente perceber no desenho. Então, o Romeu, ele criou o pavimento principal como um piano noble, em que ele é destacado, e aí e aí ele tem essas rampas de acesso que eram bem comuns nas obras modernas. Sim. E daí o subsolo, ele pode ser acessado pela Ébano Pereira, diretamente. Ele já vem se desenvolvendo assim com alguns paradigmas, alguns elementos que a arquitetura moderna vai conquistando e gosta, que por exemplo são as rampas, esses percursos, né? Essa simplicidade, essa clareza do desenvolvimento das plantas que vocês não vão ver na arquitetura anterior. No ecletismo a gente tinha fachadas às vezes muito confeitadas, muito elaboradas, mas a tectônica, né, o projeto em si, a gente às vezes vê algumas coisas esquisitas, o que não vai ocorrer
nesse percurso do modernismo, onde o Romeu, apesar de ter o título de engenheiro, eles eram grandes arquitetos, eles só não tinham a formação. Então, o Romeu, o Rubens Meister, muitos outros arquitetos, me fugiu os nomes agora, a gente O teve... Wasserman também. O Wasserman, isso. Tivemos grandes nomes da arquitetura aqui em Curitiba, que nós não tínhamos escola, mas eles estavam antenadíssimos, eram autodidatas, estudavam muito e sabiam o que estava acontecendo no mundo, e a gente teve muita sorte com a qualidade desses projetos. Sim. A Biblioteca Pública, ela é uma das maiores bibliotecas públicas do Brasil. Ela atende diariamente 2.000 usuários, e ali ela tem um acervo de mais de 730 mil livros, fotografias, cartazes, revistas. Recentemente ela recebeu uma intervenção, né, um projeto de atualização Sim. do Manuel Coelho, né, um arquiteto que morreu há pouco tempo. Ela recebeu um antes do próprio Romeu, com a filha dele, a Lauri, que foi que ela foi teve menos intervenção na edificação, foi mais para uma atualização, para possibilitar aumentar o acervo. Então, para quem já foi na biblioteca, aquelas estruturas metálicas coloridas para cada seção, elas foram colocadas nos anos 90. E, inclusive, na época, eles cogitaram colocar os brises novamente no projeto que estava nos primeiros desenhos do Romeu. Só que, como eles construíram várias edificações na frente, essa necessidade de controle térmico não foi mais necessária pelos estudos que eles fizeram. Então, eles não colocaram. E aí, como a professora falou, mais recentemente, o Manuel Coelho foi responsável pelo projeto de restauro. É isso aí, Thiago. Então, assim, mais informações da biblioteca a gente vai poder também ver, se vocês quiserem ler sobre ela, mas assim, nada substitui uma visita, né, Carol? Não, é E ali é uma imperdível. delícia, Sim, dá para é um lugar desenhar, dá para gostoso de ficar. sentar. Sim, Genial. muito boa. Então, tudo bem, Thiago? Passamos para a próxima obra? Uhum, pode ser. Muito legal. Bom, então essas são as primeiras fases, né? Uma obra pública, da turma do Centro Cívico, das grandes obras, do Teatro Guaíra, né? Então chegou o momento, assim, de apresentar, como se nós quiséssemos fazer uma grande exposição para o Brasil, para o mundo, dizendo, alô, gente, olha aqui nós como somos modernos, né? Então isso se dá para o centenário da emancipação, 1953. Aqui na nossa tela, na pontinha esquerda, está a segunda casa do Frederico Kirchgassner, tá? Abaixo o Hospital São Lucas, é a casa do Bernardo. Olha que fofura também. É uma graça essa casa mesmo. E está super bem cuidada. Ela está super bem cuidada, mas, ao contrário da casa do arquiteto, ela teve muitas ampliações. Uhum. Ela foi ampliando para trás, criando um monte de espaços, assim. Então, a gente acaba vendo que ela não é tanto... Original. Aqui está o edifício da Rua Portugal, de apartamentos. Está ali ainda conservadinho. Olha que legalzinho. Então, essa arquitetura, ela é singela, ela não fala por ser exibicionista para o público, normalmente elas são, assim, acalmadas esteticamente, mas tem qualidades arquitetônicas impecáveis e muitos detalhes, muitos saberes tecnológicos. Nós podemos dizer que a arquitetura moderna é uma arquitetura científica. Ela não tem nada de experimento, de vernacular uma obra, elas sabiam tudo. Calculavam a insolação, a circulação, a ventilação, com precisão. Então, é isso que nos encanta no modernismo e é por isso que a gente não abandona, porque a grande lição da arquitetura foi calçada assim, pelos arquitetos modernistas, né? Bom, o Guilherme vai apresentar para vocês uma outra obra de uma outra fase que avançando no tempo, que é a casa de Edgar Mickiewicz. A professora Gisele, quando ela falou um pouquinho sobre o modernismo, ela mencionou o Vila Nova Artigas, né? O Artigas ele é muito importante para Curitiba, né? Porque ele é curitibano, vai para São Paulo estudar engenharia e arquitetura,
E a Escola Paulista é a escola que mais influencia a arquitetura curitibana, digamos assim, né? Porque ela também mencionou o Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto vencedor do Pritzker, e a maioria dos arquitetos, boa parte dos arquitetos que vieram para Curitiba formar o curso da Federal, foram alunos do Paulo Mendes, tiveram contato com o Artigas. Então, a gente vê muita reflexão nas obras de 60 para cá da arquitetura do Artigas, do Paulo Mendes, que é essa arquitetura que, em algum momento, a gente começa a rotular ela como arquitetura brutalista, eles não gostam muito desse termo, mas é pelo uso do concreto, pela forma que o concreto é empregado nessas obras. O Artigas, a gente não sabe exatamente quantas obras ele fez em Curitiba, mas que a gente tem certeza são 4, que é a casa dos irmãos dele, do João e do Giocondo, que foi demolida, hoje é um estacionamento de carros, o Hospital São Lucas, a Casa Vila Nova Artigas, ou Casa Bétega, e a Casa Niclevix. Todas essas obras são de períodos diferentes do Artigas. A Casa Niclevix, ela é muito interessante pelo fato que ela foi feita para a sobrinha do Artigas. Então, a gente consegue reparar a evolução do Artigas se a gente pega uma comparação entre essa casa mais antiga, que é de 49, para essa casa que é de 78, 81. A professora Gisele falou sobre a rampa, né? Sobre a utilização de rampas, e o Artigas ele usa a rampa como um dos elementos dessa casa. E a gente também repara que ele usa na casa Niclevix. A principal coisa que a gente nota quando vai falar do Artigas é que ele tem essa coisa de fazer essas caixas, né? Esses caixotes. E é uma coisa dele de virar a casa para dentro. Não que ele esteja recusando necessariamente a cidade, porque é uma coisa muito importante do livro da coletânea de artigos do Artigas, que é o Caminhos da Arquitetura, é que ele sempre acha que a cidade tem que estar contida dentro da casa e a casa tem que estar contida na cidade. Então, essa casa, ela é muito ambígua porque ela traz exatamente coisas muito engraçadas. Por exemplo, essa é uma imagem da casa logo após a construção, e a gente vê uma empena de concreto imensa que não mostra nada para a rua, mas ao mesmo tempo que a casa não tinha portão e o piso da calçada era o mesmo piso que entrava dentro da casa. Então você se recusa a mostrar o que tem dentro da casa para a pessoa, mas ao mesmo tempo você convida ela a entrar lá dentro. Então ele gosta de trabalhar muito com essa ambiguidade no projeto dele, assim como também ele trabalha muito com o que é o dentro e o que é fora. Se a gente for olhar os croquis do próprio arquiteto, aqui você tem o acesso para a casa, você poderia subir uma escada para dar no pátio ou acessar a casa pelas rampas. Ao acessar pela rampa, você vai dar um salão, e esse salão ele é coberto por um pano de vidro que faz essa interação entre esse pátio com a parte de dentro. O piso também é o mesmo. E o que torna muito legal nessa obra é que a parte de fora conversa muito com a parte de dentro da casa. Então você acaba criando essa ambientação que a pérgola cria como se fosse um ambiente só. Às vezes você acaba confundindo o que está dentro e o que está fora da obra, que seria essa parte aqui. Essa casa, ela tem uma história muito bacana, que como ela foi feita para sobrinha do Artigas, para Márcia, o Artigas ele teve quase como uma carta branca para trabalhar nessa edificação. Então, tudo que ele tinha de ideias, não que ele conseguia forçar ela a aceitar, mas ele explicava o motivo pelo qual ele queria e ela aceitava. Então, por exemplo... Ela obedecia ao tio, né? Sim. Então, ela já morou com o Artigas, então ela tinha conhecimento de tudo que o tio passou, como funcionava a cabeça do tio, e essa aqui é uma obra pós-ditadura, o Artigas foi exilado, e aqui ele já tinha voltado. Então, ela entendia toda essa questão política por trás do Artigas, e que, para ele, a política teria que estar inserida dentro dessa arquitetura. Então, o motivo da casa ter essa empena cega é que ele não queria ele não queria fazer uma fachada burguesa como os vizinhos. Ele queria realmente que a fachada fosse completamente cega. Então, coisas como, por exemplo, o Artigas não queria que o banheiro tivesse portas. Ele fez com que o banheiro, pelo menos da suíte, não tivesse porta.
Então, são coisas assim muito engraçadas que ele conseguiu fazer que fosse efetuado por certio de quem estava contratando. Essa obra hoje é residência do arquiteto Marcos Bertoldi, também onde funciona o escritório dele. Então, ela tem uma conservação muito boa. O Bertoldi ele fez pouquíssimas alterações na casa, como pintar a caixa d'água, fazer essa pintura. Ele aumentou, expandiu um pouco essa área do muro de arrimo para fazer o escritório dele, e ele trabalhou paisagismo, mas a casa basicamente é como o Ortigas planejou. Foi colocado o telhado em cima da laje da casa, ele também retirou isso, ele tentou deixar o máximo possível como uma coisa, como um projeto do próprio Ortigas, assim, e é uma casa bem interessante de se analisar. Ela tem um eixo que é um bloco, que seria o bloco de cozinha, estar, em cima seriam os quartos, a rampa que faz essa ligação com o dentro e o fora, e um style íntimo que fica em meio nível, também é uma característica muito famosa do Artigas, de trabalhar pé direito duplo, aproveitar a rampa, em vez de a rampa ser dois patamares de já ir para o superior, no patamar de descanso, vira um outro ambiente, às vezes uma sacada, alguma coisa assim, como, por exemplo, aqui na casa Vila Nova Artigas, que ele tem esse momento intermediário. Tem um vídeo do arquiteto atual, Marcos Bertoldi, que mora nela, que ele anda por dentro, é bem interessante assim de analisar, mas a casa ela é basicamente em L. Então, você tem no subsolo a rampa de acesso, você tem a sala de jantar, a cozinha, a área de serviço e o jardim sobre o pergolado. Se você sobe essa rampa, no meio nível você vai ter um estar íntimo, e se você subir mais um patamar dessa rampa, você vai dar nos dormitórios. É isso. Ok, Gui, muito obrigada pela sua apresentação maravilhosa. Os senhores agora podem aí fazer perguntas, eu estou só conversando com a professora, não sei se você vai abrir para as perguntas, Carol, se a gente pode esclarecer alguma coisa. Sim, vou abrir para perguntas, quem quiser pode fazê-las aqui no chat. Vocês trabalharam com arquitetos específicos? Vocês tiveram como meta assim, vamos pesquisar o Artigas, a produção do Artigas em Curitiba? Ou vocês foram produzindo, cada um ia escolhendo a edificação? Como que foi o critério para vocês criarem? Esses trabalhos, na maioria deles, eles vêm da minha disciplina de restauro. Uhum. Então, a gente chega no momento que as equipes elegem alguns lugares. No começo, nós indicamos uma rua, depois eu elejo temas, assim. Esse ano vamos estudar as fábricas. Fizemos um grande levantamento no patrimônio industrial, por exemplo. Então, são temas, assim, da disciplina que vem vindo à tona. Mas, como o nosso grupo se consolidou, e a gente tem um grupo fixo de pessoas que trabalham, tem voluntários, volta e meia a gente fala, olha, ninguém fez o desenho ainda, sei lá, do Teatro Paiol, vamos desenhar? Então, entre nós, a gente vai completando o nosso acervo. Às vezes, tem colegas de fora que falam, professora, eu tenho um desenho super bom, não sei de onde. Alguém doa o levantamento para nós. Então, a gente vai ajustando, vai dando essa cara do site para ter uma leitura fácil para as pessoas, não terem, né? Aquele todo, tiram as cotas, mexe um pouco com mais facilidade. Mas às vezes era exercício de classe, às vezes nós escolhemos no grupo, às vezes chegou até nós. Tem obras que são pesquisas que vêm de outros lugares, como as edificações da prefeitura em si, tem autores lá do IPUC, né? Olha aqui a Belas Artes, que belezinha. Então, isso foi crescendo, é uma porta aberta, chegam pessoas de tudo quanto é canto, a gente contribui principalmente com as disciplinas do curso de arquitetura, né? Apesar de eu ter estado fora, esses tempos atrás deu uma parada, mas agora eu já vou mandar ver, nós já vamos rechear esse site de trabalhos aí dos nossos alunos mesmo da classe. É trabalho feito em classe, que depois o nosso grupo de pesquisa dá uma depurada, assim, né? Eles são geniais aí nesse
esse acabamento do desenho para o suporte do site, que é diferente de um projeto arquitetônico, né? Ele Sim. tem mais essa casa de desenho, essa cara de desenho de revista. Uhum. E vocês, quando fazem o trabalho, vou perguntar, já que, né? Vocês podem Porque fazer ninguém perguntas aí, pergunta, gente, tão mas eu vou tímidos. perguntar. Vocês, quando fazem os projetos, fazem, na verdade, como se fosse um inventário do edifício, como fazer o levantamento métrico, além, Sim. lógico, do fichamento, do levantamento histórico, entrevista com as pessoas que Fazemos moram tudo. ali. A gente faz uma pesquisa histórica e um Uhum. levantamento. São as duas fases do projeto de restauro que a gente trabalha na faculdade. Nós Uhum. não chegamos à fase de diagnóstico, pesquisa de patologias e o Tá. restauro em si, Uhum. porque nossa carga horária não permite. Uhum. Mas a gente faz assim, em duas fases, né? No primeiro, no restauro 1, a gente vai pesquisar. Como o colégio estadual aqui que o Tiago que nos apresentou, a equipe dele foi conduzida por mim com a maior humildade, pedi para eles desenharem essa pequena obra. Então, eles foram lá, e como eu sou uma professora boazinha, Gigantesca. Meu Deus do céu. E quando eles eu foram... peço para desenhar, daí eles reclamam, Ai, né? então, eles Mas olha agora vão só te o que amar depois eles verem o que eu faço com esses garotos. Então, teve uma primeira fase de pesquisa, de entendimento, de entender de onde veio aquele relógio do colégio estadual, que piso é aquele, e como são aquelas portas, as esquadrias, o salão. Nós precisamos saber tudo, todas as histórias. E depois nós precisamos ter todos os desenhos em mão. É a nossa maneira de tocar arquitetura é através do desenho. Então, o Thiago fez uma pesquisa, e na segunda fase, a equipe do Thiago é conduzida a produzir um levantamento preciso com trena, papel e lápis, e depois ele vai desenhar, olha só. Legal. Esse tá assustador, esse projeto do Thiago, eu tenho até medo de tanto desenho que ele produziu aí. E é um belo de um arquivo, que as pessoas podem precisar desse desenho, não desejo para nenhuma edificação, mas nós já tivemos arquivos aqui de edificações que pegaram fogo, e a gente tinha o desenho, né? Então, a gente às vezes fornece aí um material. E no patrimônio histórico, volte um pouquinho, Thiago, vamos ver as esquadrias. A gente tem que desenhar todos os elementos, né? Todas as esquadrias, todos os detalhes. Então, não tem J1, J2. Que J1 é essa? Que J2 é essa, né? Cada esquadria, cada elemento tem o seu lugar nas nossas pranchas. Não é bonitinho, Carol? E olha a maquete ainda por cima. Daí como que não bastasse, daí ele ainda faz duas maquetes. Uma escala maior e numa escala geral para poder caber a implantação, enfim. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso para ver as obras do Palladio, e eu fui lá no museu dele, né? E eles têm um tipo de maquete muito interessante, que é você ter esse levantamento muito preciso, igual, né, esses aqui. E aí, na frente, eles têm como se fosse uma régua com cores, e aí mostrando as cores, cada material tem aplicado daí na maquete ali a cor, para a gente poder identificar, assim, né? Para a gente poder identificar como quais os materiais que foram aplicados ali na obra. É muito, muito interessante. É linda as maquetes da Andréa Palladio. Quem dera um dia a gente ter um museu de maquetes aqui em Curitiba nesse nível e abertas, né? Que as pessoas enxergam dentro. Sim. Isso é uma loucura. E assim, num tamanho gigantesco, né? Não é maquete, ocupa uma mesa inteira, é incrível. Mas a maquete de vocês eu já vi, né? Vi naquela exposição ali no memorial, já vi. Ai, que já vi lá na UTFPR também. Sei que é bem... eu gosto muito de maquete. Eu acho que eu segui os conselhos do Mauro, esse negócio de vamos reclamando e vamos fazendo, deu certo. Tem uma que até acende a luz ali. Tem uma outra história que um dia vocês podem convocar. Nós temos aqui um integrante que, acho que ele não está aí, que é o Emanuel, que ele se apaixonou tanto pela nossa disciplina e ele investiga esse prédio esquisito, o Santa Rosa. Ele ficou tão amigo do edifício que ele chama ele de Santinha. O Santinha era um prédio que ninguém jamais tinha entrado, ninguém sabia o que era isso, cadê?
fica na Praça Tiradentes e ele tem esse tubo, que a gente não sabe o que é esse negócio. Você lembra, Carol? Sim. Ele é uma luminária, Carol, que acessa de dentro dos apartamentos. É muito legal. A história dele é maravilhosa e o Manu, ele mergulhou de cabeça nessa conversa. Hoje ele já é formado e faz mestrado em Educação Patrimonial na Unicamp. Ai, que legal. E dá palestra e conta do Santinho. Então, todos os nossos componentes aqui da equipe, eles vão pegando... Não está vendo o jeito do Guilherme com essa arquitetura do Artigas? Ele sabe tudo. Ele quase que mostrou onde que eu estou sentada dentro de uma obra ali do Artigas. Por isso que eu perguntei. Ele fala com tanta propriedade ali que eu achei que, né, a pesquisa... Então, eu acho que pesquisa faz isso com a gente, assim, faz um grupo de apaixonados. Então, eu desejo que esse seu grupo, Carol, ganhe força, se unam com a gente. Nós estamos aqui, assim, também começando, se matando. Tem coisa que a gente faz e não dá muito certo, e a gente faz de novo, e eu já fico pensando, ai, meu Deus do céu. E no final, dá tudo bem, né? A gente acaba tendo desenhos, assim, absurdos. Olha esse edifício, que é o Miguel, né? Miguel Caluf. Isso. E olha a maquete. A maquete é enorme. E o desenho é fantástico. Nós também tivemos lá, subimos, fomos até a cobertura, quase morremos de subir aquelas escadas. Ele vai entrar, né, em obras. Sim, a Evelyn, né, que está tocando. Eu não sei o que vai acontecer lá. Estamos curiosíssimos e a Evelyn gentilmente nos convidou para fazer um acompanhamento fotográfico que nos ajude, que a gente consiga, a partir de que acabe essa pandemia, a gente possa ir lá. Ela já veio falar para a gente dessa obra, assim, mas também não disse qual seria o uso, porque tinham dificuldades ali com porque faz mais de 10 anos, parece que ela está fazendo o projeto, já tiveram várias propostas de uso, e eu não sei qual que ficou definido, assim, não sei mesmo, mas ela... eu entendi que é uso de habitação. Habitação de uso social. Tipo, não é uma... É apartamento... Peraí, eu acho que são apartamentos de terceira idade, uma coisa parecida. Porque então, alguém lembra disso? A outra vez que eu conversei com ela disse que tinha alguns moradores haitianos que estavam vivendo aí no terceiro pavimento. É verdade, porque o proprietário cedeu para eles, mas agora ela já obteve o alvará, já vai entrar em execução, já tem uma definição, se não são apartamentos, se não me engano. Deixou de ser hotel. Vai ter um terraço, né? Vai ser alguma coisa no terraço, se eu não me engano. Vai ter coisa... Uau, rooftop. Legal. Gostei, curti. A vista de lá é um luxo, eu tenho uma foto de lá maravilhosa. Então, a Sofia perguntou aqui, né? Desculpa se a pergunta for muito boba, não é nada, pode perguntar. Imagine, gente. Eu não sou nem aluna da Unicuritiba e nem fui aluna de arquitetura, mas esse material é resultado de que matéria? Então... Sofia, esse trabalho que está sendo apresentado dos alunos da professora Gisele, né? Eles desenvolveram isso junto às disciplinas de restauro, né? No curso de arquitetura. Então, fizeram levantamentos de vários edifícios da cidade. Isso, e daí depois a gente criou um grupo que é independente, junto com o curso, que também é um grupo de pesquisa e extensão da universidade, onde a gente convoca os alunos a trabalharem ainda em cima desse material dos colegas. Legal. Ó, daí tem Casa Romário Martins. Legal. Vou acender a luz aqui, gente, tá ficando escuro só um pouquinho. Bom, senhores, então a gente está à disposição. O nosso projeto de pesquisa, nos sigam, né, Gui, no Instagram, @arquivoarquitetura. Sempre tem novidade, sempre tem palestra. A gente faz conferências, convida pessoas interessantes para falar. A gente faz atividades na rua, a gente faz visita guiada. Nós conseguimos conquistar o espaço da Prefeitura de Curitiba por conta do nosso trabalho. A Prefeitura se sentiu, assim, agraciada. A gente acaba por prestar um serviço, porque, acredite, a gente empresta os desenhos para a Prefeitura, não é chique? Né? Então, a gente, numa maneira de retribuir a universidade, a Prefeitura de Curitiba cedeu uma casinha no Largo da Ordem, que ela chama de Escola de Patrimônio, onde nós trabalhamos. E vocês podem nos visitar depois que passar a pandemia. Vão lá para ver, as maquetes estão todas lá,
A gente gostaria muito de estar lá dando essa conferência para vocês, ou até pessoalmente ali na praça, mas eu acho que não vai faltar oportunidade, né? Vamos ser otimistas. Verdade. E é isso, fiquem sempre por perto que a gente volta e meia inventa alguma novidade, alguma coisa legal. Tá bom? E a Gisele, só tem mais uma pergunta aqui. A Isabelle pois não. perguntando como faz para participar das pesquisas e trabalhar aí com o grupo. Então, ela tem que mandar um e-mail aqui, ó, contato@arquivoarquitetura.com. Aí você vai nos contar o que você pretende, se você já domina bem o desenho, né? Qual o seu nome, e-mail, sua mensagem, e alguém vai lhe procurar, vai perguntar para você, de repente, fazer parte da nossa equipe. Normalmente o trabalho também não é, né? É só conversa, a gente desenha, você pode receber uma obra, produzir um desenho desse que vai ser sua obra no nosso site como se fosse uma exposição. Os autores estão sempre ali, né? Se Tá vocês referenciado. descobrirem ali, cada obra tem o nome daquela equipe, daquela pessoa que contribuiu com o desenho. Então, a gente está sempre acolhendo gente, não tem portas, assim, podem vir de qualquer lugar que serão muito bem-vindos. Bom? Então é isso. Ela isso, perguntou, Carol. e é assim, eles têm uma pós-graduação, né? A Gisele abriu recentemente aí uma pós, que teve acho que uma mega procura, né, Gisele? Mas isso foi uma estratégia aqui da Gisele que é muito louca, porque isso ainda não tem inscrições, tá? Nós fizemos aí para ver a temperatura, para ver se havíamos interessados em Curitiba, e uau! Explodiu! Então eu fiquei muito feliz, porque em agosto vai abrir uma primeira pós-graduação em patrimônio histórico da cidade. E eu estou super feliz, assim, então a gente gosta desse tema e eu e a Carol sabemos que não teve pra gente, né, Carol? Não, não teve. Eu A gen- sei. Então, assim, tivemos o privilégio, talvez, de viajar. Você foi lá naquela equipe que visitou os paládios, Uhum, o Vêneto. A gente, às vezes, vai em busca sozinho, mas gostaríamos de ter isso academicamente. E, assim, sim. eu luto por isso faz um tempão. Mas a universidade logo vai abrir as inscrições, se vocês tiverem amigos interessados, mas tem que ser graduado, é especialização daí. Uhum, uhum. Gostaria de saber mais sobre a pós, como os alunos de fora da UTF-PR podem ingressar? Sim, porque ela Claro, todo mundo. é um curso à parte, É né? um curso à Depois, parte. Daí sim. tem uma lista em algum lugar aí que dá para você fazer uma lista de interesse. Tá? E aí você reserva a sua vaga lá na sua lista. E depois, quando a escola abrir o edital de ingressos, a gente avisa todo Uhum. mundo e eu espero aí ter uma turmona muito animada. Tem professores de fora, da França, de Portugal, não sei da onde, tudo Só quanto é gente canto. importante. Que chique. Muito chique, igual a Gisele, assim, tudo muito chique. O que eu ia falar, vocês têm, então, patrimônio no quinto e sexto período que estão Quinto e colocando aqui? sexto, Carol. Tá. Quinto e sexto. A gente aqui na Unicuritiba, assim, eu sou aquela única pessoa que trabalha com patrimônio aqui, sozinha, né? Força. Eu Então, também sou. Eu era uma sozinha. Olha agora onde é que eu tô, Carol. então, Com é todos esses verdade. alunos. É verdade. É verdade. E então, a gente até agora tinha a disciplina só no final do curso, com uma carga horária até maior, né? Mas só no final do curso. O que eu acho que é ruim, porque, né, a gente acaba perdendo a possibilidade de ter mais TCCs que envolvam esse tema, porque basicamente quando a gente tem a disciplina, eles já estão desenvolvendo os temas, então não tenho muitos alunos que trabalham nessa área justamente por conta dessa alocação que acabou ficando no final, né? Mas como há sempre modificação de grade, eu não sei como vai ficar para frente, né? Não se chama mais grade, é matriz curricular, né? Eu não sei Tem que como vai baixar ser. um pouquinho, né? No sexto período eu acho que já dá um jeitinho legal. É verdade. Eu acho que o patrimônio não é uma questão lá do final, ele é um É, desenvolvimento do aprendizado da arquitetura. sim.
cá entre nós, patrimônio é uma arquitetura que deu certo, então é um jeito de estudar o modernismo, né? De estudar técnicas construtivas, de aprender a desenhar melhor. Eu acho que a gente fez muita diferença em que o aluno que passou por esse sofrimento que o Tiago e os garotos todos te mostraram aí, olha que desenho maravilhoso que eles levam para frente. É um caminho sem volta, né? Dificilmente, olha, a Maria Fernanda é um sofrimento gostoso, mas é um sofrimento. Eu me divirto muito com as reclamações, mas olha o que a gente consegue. Sim. Então, eu acho assim, eles ficam muito orgulhosos de terem conseguido isso. E o aprendizado, talvez, você tem que sofrer um pouquinho para aprender. Eu sempre digo que quando a gente adota uma edificação dessa, ela acaba crescendo quase um filho nosso, né? Que a gente acaba criando um amor quando faz esse tipo... As visitas que a gente faz nos lugares, eu já levei também a vários, quando dava, né, pra gente sair, a gente ia até as edificações, há um relacionamento com o espaço, que eu vejo o brilho nos olhos de todo mundo que entra lá, e quando a gente faz a visita guiada, conhece os detalhes, sobe no telhado, né, é uma coisa incrível o resultado que estas visitas fazem. E o trabalho nem se fala, porque a gente acaba se considerando quase como coautor do projeto, né? Tamanha o amor que a gente acaba criando. A gente fica da família, assim. Então a gente não precisa ter expectativa de que nós sejamos arquitetos de patrimônio, que trabalhemos com isso, mas que tenha essa simpatia, essa consideração pelas edificações antigas, né? Que respeite, que entenda, né? Que cuide ali como um vovô das obras da tua cidade que precisam levar para frente. Então, essa é a intenção, né, da gente criar uma cultura da preservação. Não precisamos aí, de fato, trabalhar com patrimônios históricos. Mas funciona muito bem. Então, eu lhe desejo muita sorte e força, continue persistindo, porque dá certo. E essa coisa de ser sozinha, assim mesmo. Eu falo que eu sou sozinha enquanto professora, né, mas eu tenho tantos alunos aqui que contribuem com a disciplina que também... A gente vai criando um acervo, assim, bem legal mesmo, de pesquisa. Não, é como eu, né? Nós temos um grupo aí que eu sou só mais uma. Os meus alunos já dominam, já têm ideia, já têm método, já mexem nesse site, mudam tudo, quando eu sou só uma visitante, assim. Então... E essas ferramentas que eles dominam, a gente só fica, ai meu Deus, como ele fez isso. Meu Deus do céu, é uma coisa de louco. É verdade. Mas que bom, então a gente sempre tem uma novidadinha ali, nós gostamos ali de inventar coisas e fiquem por perto, aí a gente pode fazer coisas juntos, quem sabe. É verdade. Então eu queria agradecer muito a vocês todos, né, que estiveram aqui com a gente, a Gisele de coração aí por toda a sua disponibilidade, sempre tão solícita, agradecer mesmo, tá? Queria agradecer ao Tiago, ao Guilherme, que apresentaram aí os seus trabalhos, tá? Ao Vinícius, que também conversei bastante com ele. Enfim, a gente fica à disposição naquilo que a gente puder ajudar, né? E a gente se compromete que ao final do semestre a gente apresenta o resultado do nosso grupo de pesquisa e extensão, né? O Desenhando Curitiba. Tá Estamos curiosos e estamos por aqui. Então, sejam sempre bem-vindos e sempre que quiserem conversar com a gente, é só convidar que a gente vai. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos aí, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.